Beleza? Ó, vamos lá, vamos começar então a live de quarta-feira. O tema hoje é sobre geração distribuída e também o seu impacto, né, na geração distribuída. A gente começou uma imersão aí na segunda-feira, falando um pouco sobre como abrir uma empresa de energia por assinatura e como a gente falaria hoje no tema de reforma tributária. Eu achei melhor a gente abrir uma live e a gente poder tratar desse assunto na live, que aí eu tenho mais tempo, né? O Stories a gente tem, o tempo é curto, então às vezes não fica, vamos dizer assim, não fica muito legal ali a gente trazer conteúdo muito longo no Stories. Tô vendo que tá chegando gente aqui, vamos esperar mais um pouquinho. Eu acho que a gente já pode já começar a falar direto do tema. Tem gente que não me conhece, então eu sou Thiago Bal, sou advogado há 21 anos, sendo que 18 deles eu dedico à geração de energia renovável. Então é um período bem longo, né? Já passei aí por bastante crises nesse país, bastante oscilação no setor de energia. Então a gente está bem casca grossa aqui no Bal Ribeiro sobre esse setor, atuando sempre na parte regulatória, na parte societária, na parte em que a gente tem toda a estruturação de planejamento e modelos de negócios para fazer com que um projeto saia do papel e vá para vender energia, etc. Quando chegou 2015, a gente teve aí a geração distribuída, então esse mercado ele se abriu com a geração compartilhada, com as empresas de energia para assinatura. Foi aonde o Bal Ribeiro, que é o escritório que eu sou CEO, expandiu a sua atuação para esse setor. Quero só que vocês entendam como é que é a minha atuação profissional. Então eu tenho um escritório de advocacia junto com meu irmão, que é meu sócio, tenho outros dois sócios também, duas sócias, que é o Bal Ribeiro Advogados. Ele é um escritório hoje com um foco muito grande para geração de energia, mas nós atuamos para todas as empresas que prestam serviços para esse setor. Então a gente atua para integrador, a gente atua para EPCista, a gente atua também para outros tipos de prestação de serviços em que esse setor está conectado. Então, às vezes a gente é questionado, né? Ah, Thiago, vocês atuam apenas com geração distribuída? Não, a gente presta consultorias para toda a cadeia de fornecimento desse setor, inclusive distribuidores, tá? Então, o que que a gente faz? A gente atua na parte de planejamento tributário, a gente atua na parte de elaboração dos contratos de compra e venda de energia, de compartilhamento de energia, de locação de usina, locação de imóveis. A gente atua também na obtenção de regimes especiais para toda a cadeia de fornecimento, consulta regulatória e também a consulta ali no modelo de negócio do cliente. Nós temos outras áreas do escritório, por exemplo, o agronegócio, a gente atua com irrigação, né? Benefício fiscal para implantação de projetos de irrigação. A gente tem outras indústrias aqui no escritório também, mas que a gente faz assuntos específicos, às vezes uma gestão de contratos, às vezes o M&A, né? A compra e venda de um projeto, de uma empresa, e a parte de planejamento tributário. Como eu sou tributarista há mais de, vamos dizer aí, 19 anos, né? Atuando no setor como tributarista, eu consigo prestar algumas consultorias para tributos específicos, por exemplo, os tributos federais, para outros setores. A Bauene de Contabilidade é a nossa contabilidade hoje para o setor de energia e sua cadeia de fornecimento. Então a gente fornece a contabilidade, o serviço de contabilidade, tanto para as usinas quanto para os consórcios, cooperativa, associação, que ainda existem, né, para as empresas de energia por assinatura, e para os integradores e distribuidores. Então a gente está apto aí a prestar esse serviço. Qual que é a vantagem? A atualização regulatória, que geralmente uma contabilidade comum não teria, né? A gente tem. Né? Então isso faz uma grande diferença para os nossos clientes, porque os contadores eles são treinados constantemente sobre o regulamento, sobre os modelos de negócio, que eles são diversos e vão aparecendo aí.
que eu queria falar com vocês hoje? Falar um pouco sobre o que eu falei na segunda e na terça, né? Se vocês forem lá no destaque do meu Instagram, tudo que eu falei segunda e terça está lá. Todas as imersões que eu fizer no Instagram, elas vão estar lá no destaque. A minha proposta de utilizar os stories vai ser fazer imersões para preparar vocês para uma live e trazer conteúdo para que a gente possa discutir principalmente, tá, sobre o impacto dos modelos de negócio, da reforma tributária no seu projeto, na sua empresa. Segunda e terça, eu falei um pouco sobre como criar uma empresa de energia por assinatura. Então, o que é uma empresa de energia por assinatura? E por que eu vou voltar nesse assunto? Eu recebi duas perguntas que eu achei muito interessante. Elas foram enviadas em relação a stories de ontem. Inclusive, eu respondi privadamente ali no Stories, no chat do privado no Instagram, desculpa. Que é o seguinte: se a fatura de energia na GD compartilhada tem que ficar em nome do dono da usina. Essa pergunta me faz ter aqui com vocês o compromisso de explicar melhor para quem está chegando no meu Instagram, se interessa pelo setor de energia, compreender como esse modelo de negócio funciona. A geração distribuída, basicamente, ela é o quê? Ela é o projeto criado lá em 2012 pela ANEEL através de uma resolução que permitiu que nós, consumidores de energia, pudéssemos gerar a nossa própria energia. Naquele momento, a geração era só no local do consumo. Então eu tenho, por exemplo, uma residência, construo no meu telhado, gera energia e a energia é injetada no sistema. Quando eu não estou consumindo, ela vira crédito para no momento posterior o crédito compensar a energia que eu estou consumindo. Por quê? Quando eu não estou consumindo? Porque quando eu estou ali gerando e consumindo ao mesmo tempo, a energia ela é compensada simultaneamente. Mas chega algum momento que o meu sistema gera mais do que eu consumo, então gera crédito, e eu vou compensar esses créditos. Porque um detalhe muito importante é que essa legislação ela evoluiu, permitindo que depois você pudesse gerar energia tendo a sua usina fora do local onde você consome, que é o que a gente chama de autoconsumo remoto. Tiago, eu já sei disso, tem muita gente que pode estar falando aí. Só que se você sabe disso, mas talvez você não sabe o que esse modelo de negócio pode trazer de benefício para o seu projeto. A gente tem, num curso de usinas de investimento, vários modelos de venda de cotas de usinas de alto consumo. Nós temos hoje grandes empresas que só investem e investem milhões no modelo de negócio de alto consumo remoto. Constrói as usinas específicas para um tipo de consumidor e não compartilha com mais de um consumidor. Então eu vou falar um pouquinho disso também aqui. Então, quando eu tenho alto consumo, eu, Thiago, alugando, por exemplo, uma usina de terceiro, porque permitiu também que eu alugasse usinas de terceiros, eu não preciso construir a usina. A minha unidade consumidora, meu CPF, ou se eu tiver na minha empresa, o meu CNPJ, ele agora vai ser o titular do padrão de energia da unidade aonde está a geradora. Mas, em 2015, quando abriu a possibilidade de você criar empresas de energia para assinatura, para que foi isso? Para quando eu não tenho dinheiro para alugar uma usina inteira, porque eu também não preciso também de uma usina inteira, ou não tenho dinheiro para implantar a minha própria usina, mas eu preciso de uma fração da energia gerada por uma usina. E aí permitiu que uma instituição alugasse usinas de terceiros, compartilhasse comigo, consumidor, essa energia gerada. É chamada geração compartilhada, que a gente chama hoje de empresas de energia por assinatura. Um pouquinho resfriado, gente. Vamos lá. Aí, quando esse consumidor está conectado nessa empresa de energia por assinatura,
que vai fornecer energia para ele através da locação de usinas de terceiros ou usinas próprias da sua empresa de energia por assinatura, a fatura de energia desse consumidor permanece em nome desse consumidor. Então, respondendo essa pergunta, que é uma pergunta que demonstra realmente a necessidade de um aprofundamento ali na parte operacional, tá? É muito comum a gente receber essa pergunta. Então, esse cliente, esse consumidor, ele não precisa alterar, tá, a fatura dele. Tanto no autoconsumo remoto, quem altera a titularidade é a usina, quanto na geração compartilhada, o consumidor sempre vai estar com a fatura de energia em seu nome. Tem uma exceção específica, mas é um planejamento que eu trato especificamente no curso para quando você está nas áreas em que você não tem isenção de ICMS na geração compartilhada, você faz uma troca da titularidade do consumidor para a titularidade da sua empresa de energia por assinatura, e aí sim esse consumidor muda a sua fatura, muda a titularidade. Aí, o modelo de negócio, como que ele funciona, gente? Eu falei, salvo engano, na segunda-feira, no Stories, a geração distribuída ela tem que ser vista por uma ótica da locação. Tudo que acontece de forma contratual na relação do consumidor, relação da empresa de energia por assinatura e a relação com a usina é feita por meio de contratos de locação. Não é feito por meio de outro contrato, por exemplo, de venda de energia. Então, a gente precisa entender o instituto da locação para poder estruturar o modelo de negócio de energia por assinatura. Eu tenho que ter um contrato de locação do terreno onde a usina vai estar instalada, com a empresa de energia por assinatura, e também um contrato de locação de equipamentos, para que eu possa remunerar o dono do equipamento pela sua disponibilização para a empresa de energia por assinatura. E aí eu entrego energia para o consumidor. Esse consumidor não compra energia, ele paga o rateio que a empresa de energia por assinatura tem que pagar para as usinas de locação. Então, se eu tenho, por exemplo, uma usina de locação que tem um custo de 100 mil reais e eu tenho 100 consumidores, cada um pagando R$ 1.000, esses R$ 1.000 é o rateio das despesas de 100 mil reais da locação. A grosso modo, tá, gente? Então, quando eu olhar para o contrato do consumidor com a empresa de energia por assinatura, eu preciso enxergar que o consumidor é um locatário de usina. Quando eu olhar para o contrato de locação da usina com a empresa de energia por assinatura, eu preciso enxergar um contrato de locação, eu não posso enxergar um contrato de venda de energia, porque é proibido, inclusive, eu fixar esse percentual em cima da tarifa, de modo que eu já calculo a tarifa ali no contrato e estou vendendo para ele quilowatt-horas precificada a um valor de uma moeda nacional. Então, entenda que eu preciso enxergar a alocação. Aí, eu vou entrar num outro ponto, que é uma pergunta que eu também recebi, que é assim, e se é possível alugar energia por assinatura para pessoa física? Eu já disse que sim, tá? O modelo de energia por assinatura, ele não tem um direcionamento pessoa física ou jurídica. Quando eu faço autoconsumo remoto ou local, e eu sou dono da usina, que eu chamei também de uma empresa de energia por assinatura, e eu entrego essa energia para um consumidor por meio de um contrato de locação só de uma única usina, ele pode ser pessoa física ou jurídica. Se eu, por exemplo, eu já vi muitos empreendimentos estarem em nome de pessoa física. Eu aluguei a minha usina para aquele senhor, para aquela senhora, e não tem problema nenhum, ele é uma pessoa física. Aí a pessoa completou, não seria só cooperativa? Aí eu entendi que a pergunta era, na geração compartilhada, somente na cooperativa que eu posso colocar pessoa física? Não. E aí eu vou entrar num tema muito polêmico, que é uma opinião minha. Nós estamos aí com 21 pessoas na live. Sei que na hora do almoço pode ser um pouquinho mais complicado, mas entendam que é um horário que eu tenho disponibilidade e você pode almoçar junto comigo, né? Quem sabe um dia você me convida para almoçar. Vamos lá. Por que ele é polêmico? Cooperativa
Consórcio ou associação? Qual modelo eu devo escolher para a geração compartilhada? É aí que vem um grande problema criado na geração distribuída em 2015, quando saiu uma resolução dizendo que para compartilhar energia tem que ser consórcio e tinha que ser cooperativa. Pois bem, naquela época, eu colocava só pessoa física na cooperativa e pessoa jurídica também na cooperativa, e no consórcio somente pessoas jurídicas. Por que isso? Porque para eu, naquela época, 2015, tá? Até 2022, para eu entregar lá na distribuidora a lista de meus consumidores e o consórcio, ela exigia que eu colocasse o consumidor dentro do quadro societário da empresa de energia por assinatura que utilizava o modelo de consórcio. Então eu tinha que alterar o contrato de consórcio, colocar o consumidor lá dentro. Quando veio 2022, a ANEEL, o que ela fez? Ela deu a possibilidade, criando não um novo tipo de consórcio, mas dizendo que os consórcios poderiam também ter pessoas físicas. Está lá no primeiro artigo da Lei 14.300. Ela chamou de consórcio de consumidores de geração distribuída, que é a reunião ou a aglutinação, tá, de consumidores, pessoa física e jurídica, para compartilhamento de energia. Nesse momento, nós aqui do escritório, que sempre acreditamos que o consumidor podia entrar, mas tínhamos esse entrave burocrático na distribuidora, fizemos uma consulta na Junta Comercial de Minas Gerais e obtivemos uma resposta de que, inclusive depois saiu uma nota de serviço, de que se você criasse um contrato e informasse que por um documento privado o consumidor fizesse adesão às características do consórcio, para a Junta Comercial está ok. A distribuidora não podia cobrar o contrário. Então passamos a partir daquele momento utilizar o consórcio para pessoas físicas e jurídicas. Então o consórcio, como modelo de negócio de uma empresa de energia por assinatura, ele recebe pessoas físicas e jurídicas sem que você tenha que colocá-las dentro do quadro societário do consórcio. A cooperativa e a associação, você pode utilizar os dois tipos de consumidores. Só que, meu entendimento, que eu já vinha falando há muito tempo sobre ele, desde 2022, ou até um pouquinho antes, ele foi corroborado pelo Tribunal de Contas da União. Consórcio, ele tem um fim econômico. Então, eu poderia utilizá-lo para compartilhar a energia da minha usina, alugando a minha usina. Ok. Cooperativa e associação está escrito na lei. Fins não econômicos. A associação, inclusive, para ter isenção fiscal, tem que seguir uma lei específica e o projeto dela tem que ser assistencialista. A cooperativa, ela está ligada ao sistema cooperativista. E olha só, eu vou abrir uma empresa agora de energia para assinatura utilizando o modelo cooperativa. Eu tenho que arrumar 20 pessoas físicas. E aí eu crio a diretoria e o conselho fiscal. Quem vai tocar a cooperativa serão os diretores que estão na diretoria. Aqueles 20 que fundaram, eles nunca decidirão mais nada na cooperativa. Tem cooperativa que foi criada com a secretária da empresa, o namorado do filho da diretora executiva da cooperativa. No meu entendimento, sempre foi fraude ao sistema cooperativista. O que o Tribunal de Contas falou? Isso é um desvirtuamento, tá, do sistema cooperativista. E isso não pode ser utilizado como veículo para você compartilhar energia de forma onerosa, assim como a associação. Mas quando é que eu utilizaria a cooperativa, Thiago, se ela está na lei? Uma cooperativa mesmo, existente, agrícola, uma cooperativa de produtores rurais, por exemplo, uma cooperativa de médicos, uma cooperativa de advogados, que investem, colocam dinheiro na cooperativa, constituem, implantam a usina e compartilham energia com eles, ou com cooperados e outros associados. E aí, se eu investir os demais não, esses demais vão pagar uma cota para poder ter direito a essa energia. A associação é quando eu quero reunir pessoas que têm propósitos idênticos e elas constroem a usina para compartilhar com elas. Eu só vejo esses dois modelos nessa situação. Isso está corroborado lá no Tribunal de Contas.
Agora, o consórcio não. Eu posso alugar a usina de terceiro, posso compartilhar e cobrar um rateio do aluguel sem nenhum problema. Eu falo muito isso no meu curso de usinas de investimento para geração distribuída. Se você quiser saber mais sobre esse curso, você pode ir lá na minha bio depois da live e você vai clicar lá na minha bio tem um link, você vai conhecer todo o projeto desse curso. Ele é um curso completo. Tudo que eu falei aqui agora, eu vou explicando em todos os módulos iniciais. Tem o módulo, inclusive, da reforma tributária, tem um módulo separado tributário e amanhã está saindo o módulo 7, que é um módulo sobre modelos de negócio, para você vender cotas de sua usina. E nós vamos ter uma live no final do mês de abril para a gente falar sobre investimentos, viabilidade na construção, investimento de usinas de investimento. Beleza. Então, feito isso, deixa eu conectar agora tudo que eu acabei de falar com a reforma tributária, porque vocês vieram para essa live para entender sobre reforma tributária, mas precisava ter uma base, né? A reforma tributária é uma mudança completa do nosso modelo tributário brasileiro, aonde a gente vai ter a extinção de todos os tributos que incidem sobre o consumo. PIS, COFINS, Imposto de Circulação de Mercadorias, o ICMS e o ISS. E o IPI, ele vai ser zerado, vai ter alíquotas dele zeradas. Aí vão entrar novos tributos. O PIS/COFINS será substituído por um tributo que a gente chama de CBS, Contribuição sobre Bens, Direitos e Serviços. O ICMS e o ISS será substituído por um outro imposto chamado IBS, Imposto sobre Bens, Direitos e Serviços. O que você precisa saber? Como eu disse, na geração distribuída, eu tenho alocação de equipamentos e tem alocação de imóveis. Hoje, não incide ISS e ICMS sobre a alocação de bens imóveis e sobre a alocação de bens móveis. Incide imposto de renda, incide contribuição social sobre o lucro líquido e incide sobre o PIS e COFINS sobre o valor da alocação. Então, se eu sou dono do imóvel, pessoa física, eu alugo para um dono de uma usina, vou pagar só imposto de renda. Se eu estiver fora da faixa de isenção, vou pagar 27,5% de imposto de renda. Se eu alugo e eu tenho uma empresa que é dona desse imóvel, eu vou pagar imposto de renda, PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro, que vai dar ali mais ou menos no lucro presumido, porque eu não posso ter locação de bens imóveis no Simples Nacional, 14,53% se eu faturar mais de 224 mil com essa locação. Agora, na alocação de equipamentos, se eu estou no Simples Nacional, eu tenho alíquotas que vão de 6% a 21%. Se eu estou no lucro presumido, eu estou com a alíquota também que vai de 10,88% até 14,53%. O que eu estou dizendo para vocês? Esses são os impostos que incidem hoje sobre a alocação de bens imóveis e bens móveis, equipamentos, a usina. Com a reforma, não vai ter mais essa discussão se não vai incidir ou se vai incidir ICMS e ISS sobre essas locações. Vai incidir. Vai incidir o IBS e vai incidir o CBS. Então hoje eu sou pessoa física. Pessoa física. Eu tenho mais de 3 imóveis. E eu recebo mais de 240 mil de locação no ano. Eu saio da isenção do IBS e CBS e passo a ser tributado a uma alíquota que hoje está 28,7%, mas na alocação de bem imóvel ela tem uma redução de 70%, vai ser 8,61%. Então, 8,61% de IBS e CBS, mais o imposto de renda e a contribuição social, 10,88%. Então, eu vou ter uma alíquota de próxima de 19%. Então, a pessoa física que faz alocação com habitualidade, tem mais de 3 imóveis e fatura mais de 240 mil, que pagava apenas o imposto de renda, ela vai pagar agora também o IBS e o CBS
com 8,61. Então vai ter um aumento de carga tributária. Para quem é dono de uma empresa que tem a usina e está alugando essa usina para uma empresa de energia por assinatura, por exemplo, um consórcio, ele, no equipamento, não tem redução. Então, no equipamento, a carga tributária dele vai ser 28,7%. Ele vai sair hoje de 10,88 para quem fatura menos de 224 mil. Para quem fatura acima de 224 mil, paga 14,53, ele vai sair para uma tributação hoje de 39%. Faz o cálculo comigo. Se eu tenho 14,53, eu tiro 3,65. Eu vou ter 10,88. Agora eu somo 28,7. Eu vou ter quase 40%. 40% de tributação. Então, hoje, nós precisamos entender qual é o impacto que a nova tributação vai ter nos nossos empreendimentos. Tiago, mas eu sou do Simples Nacional. Mudou alguma coisa para mim? Não mudou. Você continua no Simples, numa alíquota hoje de 6% para faturamento até 180 mil por ano, e ele vai subindo gradativamente com base no seu faturamento, tá? Mas o locador do imóvel vai passar a cobrar, a ter que pagar um tributo, e ele vai aumentar o valor da locação. Então isso é um impacto no seu negócio. Perfeito, gente? Vocês têm alguma dúvida sobre essa parte tributária? Vocês podem escrever aqui embaixo, que eu tenho uma equipe que está olhando aí as perguntas e vai me passar. Beleza? Então fiquem espertos que chega a partir de 2026 uma nova tributação e eu preciso entender meu negócio para saber o impacto. Se tiver algum integrador aqui na live, o serviço de integração, a venda de equipamentos e a prestação de serviço vai ter um aumento de carga tributária. Tiago, como é que eu diminuo essa carga tributária? Eu já apresentei aqui em vários stories o planejamento que a gente chama de planejamento Big Mac, McDonald's. Se eu tenho um redutor na carga tributária do imóvel, mas não tenho um redutor na alocação de equipamentos, por que eu então, eu alugo o imóvel, a usina aluga o imóvel, subloca o imóvel para a empresa de energia por assinatura, mas ela faz um balanceamento dos valores, colocando uma parcela relevante no preço da sublocação de bens imóveis, tributados a 8,61 e no equipamento a 28,7. Quando você faz a balança, você pode ter tributações ali. Se você fizer essa balança jogando 65% no preço do imóvel, talvez ali você vai ter uns 15% de tributação. Se a balança for 75% no valor do imóvel, você vai ter em torno de 17%, 55% quer dizer, né, em cima do valor do imóvel, você vai ter uma tributação ali de 17%. Então, você consegue fazer um remanejamento. Tudo isso eu ensino no meu curso de usinas de investimento, tá? Vamos lá. Aí, ó, Smart Soluções é integrador. Então, vamos falar um pouquinho do integrador. Antes de eu falar do integrador, um detalhe. Hoje, a gente não emite nota fiscal da locação do imóvel e não emite nota fiscal da locação de equipamento. A gente emite uma fatura. Você pode pegar no Excel e escrever ali os valores e mandar para a empresa de energia por assinatura. Mas em 2026, você em 2026 vai ter que emitir nota fiscal. Então olha que interessante. Uma operação que hoje não tinha emissão de nota fiscal, a partir de janeiro de 2026, você vai ser obrigado a emitir nota fiscal. Então, mas Thiago, isso é tranquilo. Não é tranquilo. Por quê? Você pode entrar no site da Receita, do município, desculpa, da Fazenda Municipal e emitir a nota fiscal. Só que já é um serviço que você tem que fazer, uma coisa que você não fazia antes, que é diferente de você pegar um Excel, um PDF e transformar numa fatura. Vai ter que ter para algumas empresas investimento em software. Então isso já é um aumento de gasto, tá? Vai ter que pagar uma contabilidade, um valor talvez um pouco diferente do que você paga hoje, porque a contabilidade vai aumentar o serviço dela. Fazer escrituração contábil
de fatura é uma coisa, escrituração contábil com nota fiscal é outra. Eu estava hoje sentando com a contadora aqui do escritório, nós estamos contratando outros sistemas e tudo tem um preço. A gente tem que repassar esse preço para o consumidor, diluir o preço entre os consumidores. Então, a gente vai ter obrigações novas a partir de 2026. O integrador, o que ele precisa saber, tá? O pessoal está perguntando aqui se a live vai ficar gravada. Nenhuma das minhas lives ficam gravadas no Instagram. As lives são gravadas, tudo que eu estou falando aqui está sendo gravado, e elas vão para a plataforma BAU Academy. Tiago, que plataforma é essa? A BAU Academy é uma plataforma que eu tenho, aonde ali eu tenho todos os cursos que eu ofereço e todos os meus vídeos de rede social, vídeos que eu compartilho com o cliente, eles são divulgados na plataforma BAU Academy. Então tudo fica gravado, mas só para quem tem acesso à BAU Academy. Como que eu vou ter acesso à BAU Academy, Thiago? Comprando um dos meus cursos, tem um ali na bio. Você entrou, comprou o curso, você tem acesso a todos os vídeos. Lá tem um link só com os vídeos de tudo que eu tenho na rede social organizado. Você tem todas as minhas lives. Quem é cliente do escritório paga um valor mensal como assessoria. Tem um lugar específico com todas as reuniões realizadas com todos os clientes. E aí você pode assistir. E você tem acesso a vários outros conteúdos. Eu vou divulgar depois o link da BAU Academy e como que você pode fazer parte dela. Às vezes você não quer comprar o curso, mas você quer ter acesso aos vídeos gratuitos ali, às lives. Pode ser interessante porque o valor é muito baixo. Além de você poder receber vários outros produtos lá, como por exemplo, os e-books que a gente faz. Beleza? Integrador, seguinte. Vamos pegar um integrador que está no Simples Nacional. Beleza? Ele está no Simples Nacional, é prestador de serviço e ele vende um kit solar, mas o kit sai direto do distribuidor e vai para o cliente consumidor. Isso é muito comum. Então, nessa operação, eu não preciso de cara fazer mudança do meu regime tributário, porque a reforma tributária vai permanecer com o regime do Simples. Qual que é a diferença? Na reforma, a gente estabeleceu um regime tributário, que a gente chama de regime único, em que tudo que eu comprar vai gerar crédito tributário para reduzir a carga tributária quando eu vou vender o produto. Lá no meu curso eu faço o cálculo de uma operação que começa lá na indústria e chega lá no consumidor. Então vejamos, quando eu estou fazendo a venda por uma empresa do Simples Nacional, eu estou comprando com uma carga tributária, mas na hora que eu vendo, eu não entrego crédito tributário referente ao tributo que eu paguei na aquisição. Então eu comprei, por exemplo, do distribuidor R$1.000 em equipamentos. R$287 é tributo, porque a carga vai ser 28,7. Eu não levo esse tributo para o consumidor que comprar de mim o sistema. Por quê? Porque no Simples Nacional, a carga tributária é mais baixa, pega aí uma alíquota de 10%. Eu entrego para o consumidor apenas ali 3%, 2,5%. Se eu estou vendendo para o consumidor final, não tem problema nenhum. O consumidor final não precisa de crédito. Pessoa física. Mas se eu estiver vendendo para uma indústria, se eu estiver vendendo para um comércio, que agora tem uma carga tributária muito alta na venda de bens, e ele precisa dos créditos para diminuir a carga tributária, então um comerciante, por exemplo, ele compra a mercadoria por 1.000, ele tem 287 de crédito, ele vende ela por 2.000, ele tem que pagar 430 de crédito, então eu vou pegar 430 e vou diminuir os 287, é o tributo que ele tem que pagar, mais 287. Mas ele não vai pagar 430, porque ele reduziu da carga tributária dele os 287 que veio agregado na mercadoria que ele comprou. Então esse exemplo do integrador que só tem o Simples Nacional e trabalha com serviço de montagem, porque todo equipamento que ele vende vem direto do distribuidor, o que muda na vida dele? Muda quando ele for vender um sistema para uma pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica, ela vai perguntar para ele qual que é o regime tributário, ele vai falar que é do Simples Nacional. E aí ela vai ver se é vantagem ela comprar de uma empresa do Simples Nacional.
Porque se ela comprar de uma empresa que não é do Simples Nacional, que tem débito e crédito de BS e CBS, ela vai poder utilizar o crédito tributário dessa operação para diminuir o tributo que ela tem que pagar na operação dela. Então, se eu estou, por exemplo, se eu sou integrador e eu tenho uma empresa do lucro presumido, que eu compro do distribuidor e revendo o equipamento para o consumidor final e também presto o serviço de montagem, eu vou ter uma carga tributária que não vai ser tão alta. Pensa comigo. O que está aumentando mais hoje é o PIS e COFINS, que a gente sai de 3,65 para 8,7. Mas o ICMS e o ISS, se eu somar o ICMS hoje, que é 20%, mais ou menos, 8 a 20%, com o ISS, que vai de 2 a 5, contra o IBS, que vai ser de 20%, eu tenho uma carga tributária menor. Mas para ela ser realmente menor, eu tenho que fazer débito e crédito. Então eu tenho que comprar, pego o crédito de tributo e diminuo com o valor que eu tenho que, na venda, né, de pagar o tributo da venda. Então você que é integrador, que está no Simples Nacional, precisa avaliar a sua estratégia jurídica para os próximos 2 ou 3 anos. Porque se você tem uma estratégia jurídica de vender para pessoas jurídicas, para empresas, você vai ter que pensar em mudar o seu regime tributário. Passar para o regime tributário do lucro presumido ou lucro real na análise de impostos federais e no regime tributário da reforma tributária, passar por regime único que tem débito e crédito. Nós vamos continuar convivendo com o regime do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro líquido e o regime dos tributos sobre o consumo. A partir de 2026, a reforma tributária já começa a ser aplicada. Eu vejo muita gente falando que a reforma tributária só vai passar a valer a partir de 2032. Não, a partir do ano que vem, janeiro. A partir do ano que vem, você vai ter uma cobrança de 1% de PIS, de IBS e CBS. Vai ter que emitir nota fiscal. Você não precisa pagar esse 1%. E ele não vai somar no seu preço, porque é um período de teste. Então você vai ter que ter um sistema que emite nota fiscal conforme o que o SERPRO da Receita Federal está exigindo. E você já começa a experimentar a reforma tributária. Em 2027, o PIS/COFINS desaparece. Ele desaparece e começam a cobrar de você o CBS. Aí ela entra mesmo para valer a reforma. Em 2029, o ICMS desaparece. Gradativamente até 2032, desculpa. E aí eu vou diminuir 10% num ano de ICMS e ISS e passo a cobrar IBS. Tiago, mas eu nunca cobraram de mim o ICMS e o ISS na locação de equipamento. Então você vai começar a pagar em 2029 10% da alíquota prevista para o IBS, que vai ser mais ou menos 20%, você vai pagar 2%. E aí vai aumentando a cada ano. Então você vai ter que pegar o seu modelo de negócio de geração distribuída e reformular para os próximos anos, para saber se é viável ou não, ou se você tem que fazer algum ajuste. Você que é integrador, você precisa revisar os seus fornecedores. Você compra cabo de quem? Você compra suporte de quem? Você tem prestadores de serviço que são pessoas jurídicas? Então você tem que avaliar qual o tipo societário que eles têm, se eles emitem crédito ou não. Tiago, a maioria é MEI. Então, eu conheci uma empresa que ela faturava 300 mil reais por mês com serviços de implantação de usina, pagava 175 mil reais de freelancers, empresas com MEI, até mesmo PJ limitada, para instalação, alugava sua sede, pagava 15 mil de aluguel de carro, pagava combustível. No final das contas, sobrava para ela líquido de lucro 25% de todos esses 300 mil, menos de 100 mil reais. Só que ela pagava o tributo no Simples Nacional 21% em cima de 300 mil. 21% em cima de 300 mil. Então ela pagava ali 63 mil reais de tributo para o governo federal. Nós fizemos uma análise dessa empresa, percebemos que no lucro presumido ela pagava 43 mil de tributo. No lucro real, ela só tributava os 25% que sobrava, porque era o lucro. E aí ela pagava 26 mil reais de tributo. Sobrava mais dinheiro no bolso dela se ela fosse lucro real do que ela sendo Simples Nacional.
Provavelmente na reforma tributária a lógica vai ser a mesma para essa empresa, mas se ela continuar no Simples Nacional, ela vai perder muito dinheiro. Então fazer esse planejamento ele é muito importante. Você precisa conhecer exatamente como é que funciona a sua empresa. Eu falo tudo isso lá no meu curso e tem muito mais conteúdo lá que é só sobre a reforma. Então a gente consegue ajudar muitas empresas ainda esse ano a se planejarem para os próximos anos. Gente, eu vou ler um pouco aqui as perguntas. Estou aqui copiando. Não, tem pergunta? Não, deixa eu ver aqui. A live gravada. Gestor de crédito precisa emitir nota fiscal ao invés de fatura de contribuição. Boa. A Norten está perguntando o seguinte: se a empresa de energia por assinatura precisa emitir nota fiscal. Olha só. O consórcio, ele recebe essas contribuições dos consumidores hoje por meio de fatura e boleto. A reforma tributária, ela deixou bem claro no artigo 26, se você quiser conferir aí, Lei Complementar 214, artigo 26, que os consórcios constituídos conforme o artigo da Lei da Sociedade Anônima, que é a forma que a gente constitui os consórcios GD, não serão contribuintes do IBS e do CBS. Vejamos, quando uma empresa não é contribuinte de um tributo, ela não precisa emitir documento fiscal referente àquele tributo, desde que o seu modelo de negócio respeite o que eu expliquei no início dessa live. Ok, mas eu preciso fazer uma declaração à Receita Federal. A reforma tributária ela vem tirando um monte de obrigações acessórias que hoje são cobradas das empresas. Uma delas é a emissão de nota fiscal, outra delas é um monte de declarações e de guias que são emitidas. Com a reforma tributária, o que vai acontecer? Eu não preciso emitir nota fiscal para a contribuição do consumidor no consórcio, mas eu preciso declarar à Receita Federal todo mês, por meio da escrituração fiscal que será feita na contabilidade, toda essa receita que você recebe, tá? E aí, obviamente que esse modelo que a gente está vivendo hoje, ele não foi analisado aprofundadamente pela Receita Federal, a gente não sabe como vai ser daqui para frente. Mas eu acredito muito que não precisará emitir nota fiscal e isso não será tributado. Só que a gente vê muito modelo de GD diferente. Por exemplo, a gente vê muito modelo assim, o líder do consórcio aluga as usinas e subloca para os consumidores. Então aqui ele está exercendo uma operação de cessão de direitos. Aí a reforma diz que tem que incidir IBS e CBS. Então, quando ele aluga e subloca, ele tem que tributar a sublocação. Nesse caso, é melhor que ele esteja no lucro real. Para que a gente já fez essa análise, inclusive, de algumas empresas. Para que o quê? Para que a base de despesa torne-se dedutível dos tributos que ele tem que pagar. E mais ainda, gere crédito de IBS e CBS. A gente vê situações de consórcio, que aluga usinas de terceiros e subloca para outro consórcio. Isso é uma operação diferente da operação típica da GD. Nesse caso, tem que emitir nota fiscal e tem que pagar o IBS e CBS. Isso é falado na reforma. Quando o consórcio executa uma atividade que é diferente da sua natureza jurídica, ele tem que optar pelo regime único da reforma e emitir essas notas. Agora, cooperativa. Cooperativa só não emite nota fiscal quando a contribuição relaciona-se ao ato cooperado. E para mim não tem desculpa. Contribuição de consumidores em cooperativas não é ato cooperado de forma alguma. Associação, mesma coisa. Para fins econômicos, eu não entendo que vale. Então, eu entendo que, no caso de uma associação de GD, na reforma, ela teria que emitir nota fiscal e teria que tributar toda a receita que ela recebe do seu consumidor. Esse é o meu entendimento e eu aceito críticas e alguém depois pode me provar o contrário, mas enquanto não me provar o contrário, eu estou defendendo que o consórcio é o melhor modelo. A gente já abriu mais de 250 consórcios aqui no escritório. Se sim. Ah, tá. A nota está perguntando se tiver que emitir, incidirá imposto sobre a nota fiscal ou será isenta assim como a fatura de contribuição? Não. Então, ou seja, você não vai emitir nota fiscal no consórcio, vai continuar emitindo fatura, vai fazer a declaração para a receita do valor total que está recebendo, a título de contribuição, e não incidirá IBS e CBS. Perfeito? Eu acho que é. Vamos lá. O Gabriel está perguntando aqui quais são as principais mudanças para os geradores. A principal mudança para os geradores, primeiro, é incidência tributária do IBS
que é o tributo que junta o ICMS e o ISS. Essa é a principal mudança para os geradores. Segunda mudança para os geradores, emissão de nota fiscal, que a gente nunca emitiu. Eu tenho 8 usinas, então eu sei o que é isso. Emissão de nota fiscal. Ter um sistema que possa fazer essa gestão conectado com a Receita Federal, conectado com a sua contabilidade. Ter uma contabilidade que esteja hoje preparada para receber o seu projeto. Eu entendo que o valor da contabilidade, eu entendo não, eu sei porque eu tenho usina, impacta muito no seu negócio. Mas tem que pensar. Ontem eu recebi um cliente que estava pagando metade de um valor que uma contabilidade tradicional cobraria, e que é um valor até menor do que a Bauend de contabilidade cobra, por ser uma contabilidade especializada, e ele teve várias autuações fiscais por erro nos lançamentos. Talvez porque ele não soube explicar para a contabilidade a operação dele, ou porque a contabilidade também não sabia entender. Não soube entender. Então a gente tem que pensar que a gente vai precisar de ter profissionais capacitados. Gente, estou vendendo aqui contabilidade não, sério mesmo. Vocês podem ter a contabilidade que vocês quiserem, mas vocês têm que saber se o contador de vocês está preparado para essa mudança. Ontem, conversando com o contador, ele disse, com o cliente, desculpa, que foi perguntar ao contador dele sobre a reforma tributária, o contador falou que não precisava preocupar, só em 2032 que ele tinha que se preocupar. Ora, em janeiro, se ele não emitir nota fiscal, ele é obrigado a pagar 1% e é multado se não pagar. Se ele emitir nota fiscal, ele não precisa pagar 1% de BS-CBS, mas ele tem que emitir nota fiscal porque ela vai declarar, né, que ele está regular. Então, ou seja, a reforma começa, na minha opinião, amanhã para vocês que estão vendo essa live, em analisar, estudar e consultar seus profissionais. Mas efetivamente para a operação dela em 2026. Então, essas duas mudanças são importantes. Uma terceira mudança em relação ao aluguel do imóvel. Então, você vai ter que avaliar se o dono do imóvel que você está colocando na sua usina, sendo ele pessoa física, se ele exerce atividade com habitualidade, tá? Ou se ele tem mais de 3 imóveis, recebe mais de 240 mil por ano, por quê? Porque você vai ter que fazer a retenção de 8,61% do valor que você pagar para ele de locação. Então, você se torna responsável tributário também pelo tributo pago para quem te fornece um produto. Tá? Basicamente é isso. Então, eu queria encerrar essa live hoje falando um pouco desse meu projeto. Da gente fazer imersões ali nos stories e para uma live no meio da semana e discutir esses assuntos como a gente está discutindo aqui. Se você quiser conhecer mais, tá, sobre esses assuntos, aprofundar, vocês podem acessar a minha bio. Lá você tem um link do meu curso, detalha tudo que eu falo no meu curso. Eu falo sobre esses assuntos que eu trouxe aqui de forma aprofundada. Eu vou abrir uma caixinha de pergunta amanhã. Hoje a live ela já vai ter esgotado bastante dúvidas que a gente surgiu ali segunda e terça, mas eu abro uma caixinha de pergunta amanhã para que a gente possa responder entre amanhã e sexta-feira. Feriado é sexta-feira, mas eu vou responder suas perguntas. Quero que vocês compartilhem com as pessoas que você sabe que possa querer saber mais sobre esses assuntos e vamos compartilhar. Olha o Augusto aí. Augusto, pessoal lá da Sol Mais, né? Eu palestrei para Sol Mais na Intersolar, fizemos uma live aqui sobre consórcio. Tá? Essa live está gravada lá no perfil da Sol Mais. Então entra no perfil da Sol Mais e veja essa live aí sobre constituição de consórcio. Eu falo muita coisa, eu trago muito conteúdo, muito mesmo. Então aproveita aí que tem muito conteúdo de graça na rede social. Se você quiser saber mais de tudo que eu já falei nas redes sociais, de conteúdo denso, gratuito, é na minha plataforma Bau Energy. Bau Academy, desculpa. Na plataforma Bau Academy, tá? Eu vou mandar para vocês ao longo dessa semana mais informações aqui nos stories. Vou filmar aqui como é que funciona a plataforma. A gente está entre hoje e amanhã mudando um pouco o layout. Eu peço que vocês esperem um pouquinho, mas pode ter certeza que é uma plataforma que vai trazer muito conhecimento para vocês. Gente, agora eu vou almoçar. Sei que vocês estão almoçando aí. E espero receber o convite de vocês para próximas lives, para a gente poder fazer junto e almoçando juntos, tá? Obrigado por estarem comigo até agora. Sucesso para todo mundo aí. Um abraço para todos.